E foi assim que perdemos o rei do pop. O ano era 2009, quando Michael Jackson, o nosso querido rei do pop, foi encontrado sem vida dentro de sua própria casa. A causa de sua morte foi devido a uma overdose. Como assim, overdose? Michael tinha uma vida um pouquinho triste. Tanto que pra alguns, sua perda foi considerada mais como um alívio do que como uma dor. Pra você entender o que eu tô falando, eu vou ter que te contar essa história desde o seu nascimento. Então vem comigo, mas não se emociona não, tá? O ano era 1958, quando nos Estados Unidos nasce Michael Joseph Jackson, uma criança de família humilde, mas que eventualmente revolucionaria toda a indústria musical. E como a vida não é um morango, até chegar ao sucesso, Michael passou por vários perrengues. Começando pela sua infância... ele não teve infância. O que acontece é que ele e seus 8 irmãos só podiam sair pra rua quando seu pai chegava do trabalho. Ou seja, nunca. Porque pra sustentar uma família composta por 11 pessoas, Joseph Jackson trabalhava na US Steel. E como saía de casa pela madrugada pra chegar tarde da noite, ele mantinha seus filhos trancados dentro de casa e proibidos de saírem pra brincar. A distração que Michael e seus irmãos tinham era quando eles saíam escondidos de casa pra brincar de fazer música na casa dos vizinhos. Outra oportunidade que eles tinham pra sair de casa era quando sua mãe os levava pra igreja. Pois pra quem não sabe, Michael Jackson era testemunha de Jeová. Joe não gostava nem um pouco dos seus filhos na igreja. Mas é aquilo, né? Quem arruma a casa é quem manda na casa. Não tem jeito. Com isso, o interesse pela música por parte dos irmãos Jackson foi se aflorando cada vez mais. Pois além de seu pai, que quando mais novo foi guitarrista de uma banda chamada The Falcons, agora tinha sua mãe, que eles assistiam quase todos os dias tocando piano na congregação que frequentavam. Por falar em Katharine Jackson, foi ela quem descobriu o talento do filho, quando certa vez, o pequeno Michael começou a cantarolar uma música aleatória enquanto ela arrumava a casa. A voz do moleque era tão afinada que ela se encantou com aquilo, e assim que Joe chegou do trabalho, ela foi direto contar ao marido. Bom, lembra que eu falei que as crianças brincavam de ser músicos? Então, numa dessas brincadeirinhas, Tito, o irmão mais velho entre os Jacksons, foi pego de surpresa quando Joe chegou do trabalho e flagrou o garoto tocando sua guitarra escondido. De primeira, Joseph o colocou de castigo, mas depois pensou bem e viu que dava pra fazer um dinheiro em cima de seus filhos. A princípio, eram apenas 3 garotos, Tito, Jermaine e Jack. Só depois entraram os caçulas Marlon e Michael Jack. A partir dessa formação, o que para as crianças era uma diversão, acabou se tornando um pesadelo. Pois acredito que não é surpresa pra ninguém a forma como Joe ensaiava seus filhos. Como ele ensaiava? Partindo do princípio onde as crianças eram proibidas de se referirem a ele como pai, era somente Joe ou Joseph, já dá pra ter uma noção de como as coisas funcionavam dentro da família Jackson, né? E esse nem é o pior, cara. Mas se eu te contar, talvez você não acredite. Então se liga só no que o próprio Michael Jackson falou a respeito de seu pai. Oh, there's a lot of sadness about my past life and, adolescence and my father and all of those things. It just made me very, very, very sad. So he would tease you, make fun of you? Yes. Did he ever beat you? Yes. He did. Yes. And that was difficult to take, getting Yes. beaten and going on stage and performing. Yes. And why would he beat you? Because he saw me, he wanted me to, I guess maybe, I don't know if I was his golden child or whatever it was. Some may call it a strict disciplinarian or whatever, but he was very strict, very hard, very stern. And just a look would scare you. Que cara filha da... Abençoado. E o mais triste é que essa é só uma fatia do bolo, porque além de apanhar, Michael carregava o fardo de exemplo a ser seguido. Como assim? É que o pequeno Michael era um garoto prodígio. Com a sua voz e com suas danças, ele roubava a atenção do público por onde quer que passava. Observando isso, Joe colocou na cabeça que todos os irmãos Jacksons deveriam ter a mesma performance que Michael. Só que isso é maluquice, porque todo ser humano é único. Cada indivíduo é singular. Sendo assim, não faz sentido. Então imagine você na pele do pequeno Michael, ter que apanhar pra fazer o que gosta e ainda por cima ver seus irmãos apanhando por sua culpa. Isso ferra a cabeça de qualquer criança. Ainda mais nesse contexto, onde Michael não tinha nenhum amigo pra desabafar ou simplesmente jogar conversa fora. Pois como eu havia dito, Michael nem podia sair pra brincar. Ué, mas e os amiguinhos da escola? Que escola? Michael recebia educação em casa. Na 6ª série, ele até chegou a frequentar a Garnet Elementary School, mas por conta do sucesso dos Jackson 5, ele mal conseguia estudar. Michael também passou pela Fairfax High School, mas por conta de uma ameaça de morte, Joseph decidiu que eles não frequentariam mais a escola. Desde então, passaram a ter aulas particulares, com uma professora chamada Rose Fine, que os acompanhava até em turnês. O tempo foi passando e o pequeno Michael, a criança que todo mundo achava a coisa mais fofa, foi crescendo. E por consequência da puberdade, foram surgindo as acnes, as famosas e odiáveis espinhas que tiram a autoestima de qualquer ser humano. I would never look at myself in the mirror, ever.
I would turn off all the lights, and because I had pimples really badly, and it was just difficult and to face the public. One time we were in an airport, I remember, I think it was somewhere like Virginia or something, and some lady recognized my brothers and all of us. She goes, "Oh my God, it's the Jackson 5. Where's little Michael? Where's little Michael?" She's looking around, looking down. "Where's little Michael?" And another person goes, "There he is." And she goes, "Ugh, what happened?" Just like that. And God, I just could have died right there. That's exactly what that lady said to me. Como se não fosse o suficiente essa inconveniência por parte dos fãs, sua família fazia questão de cooperar com comentários maldosos sobre a sua aparência. Did your father and your brothers tease you about your appearance as an adolescent? My father did. And some cousins did. What did your father say? Oh God. Yeah. It was pretty embarrassing. He used to tease me real bad about it. It's cruel, isn't it? Yeah, it used to hurt me. I don't think he realized how much he was hurting me. What sort of thing did he say? He would tease me about how I looked, and he would say, "Well, you didn't get it from my side of the family. It must have been on Kate." Kate, he would always say, meaning my mother. "You didn't get that from me." I feel like saying thanks for making me feel better, because I don't think how bad he didn't even laugh. I don't think people don't stop to think what they're saying sometimes and the effect it can have on a person, Then one cousin would always, look this to me when he see me, like, want to pop my pimples. I would just go to the bedroom and cry, What does that do to someone who's going through adolescence? You want to die. You want to die. Toda essa situação fez com que o pequeno Michael desenvolvesse um complexo de inferioridade. Sua autoestima já não era muito boa, levando em consideração que ele apanhava em todo ensaio, como se o que ele fizesse não fosse o bom o suficiente. E agora, recebendo comentários negativos com relação à sua aparência, esquece, fi. Garoto nem no espelho se olhava mais. I had pimples so badly, and it made me so shy. I used to not look at myself. I'd wash my face in the dark. I wouldn't want to look in the mirror. Really? And my father teased me. And I just hated it. I cried every day because of it. Your father would tease you about your Yes, pimples? he would tell me I'm ugly. Your father would say Yes, that? he would. Sorry, Joseph. Os traumas não param por aí, pois de acordo com Conrad Murray, o médico particular de Michael, Joseph Jackson forçava o garoto a tomar injeções de hormônios aos 12 anos de idade. Esses hormônios, galera, eram aplicados para que Michael demorasse a entrar na puberdade. Com isso, ele não teria espinhas e nem perderia a voz fina. E vocês estão ligados que isso é meio que uma castração química, né? Os abusos de Joseph eram tão grandes que mesmo depois de adulto, Michael Jackson vomitava toda vez que via seu pai. Mas o coração do rei do pop era tão grande que mesmo traumatizado, ele desejava o melhor para Joe. Were you scared of him? Very frightened. There's been times when he'd come to see me and I would get sick. Really? I'd start to regurgitate. As a child or as an adult? Both. Both. He's never heard me say this. I'm sorry. Please don't be mad at me. Well, I mean, I suppose that everybody has to take responsibility for what they've done in life. And your father is one of those people who also has to take responsibility. But I do love him. Yes, I understand. And I am forgiving. Chegando na fase adulta, Michael Jackson aproveita do seu sucesso para promover paz, amor e justiça pelo mundo. Eu poderia facilmente citar a música Heal the World, uma canção que Michael escreveu durante a Guerra do Golfo, que, para resumo bem rápido, trata-se de um conflito militar que começou no início da década de 90 entre o Iraque e a coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos. Mas ao invés disso, eu gostaria muito de destacar a música They Don't Care About Us, uma canção onde Michael Jackson usa toda a sua revolta para denunciar o descaso do governo com as minorias e protestar contra a violência policial. Fora também que o videoclipe dessa música foi gravado aqui no Brasil, né? Com 36 anos de idade, Michael fundou a Neverland, ou em português, a Terra do Nunca. Aquela terra lá do Peter Pan. Era basicamente que sua casa, mas com o diferencial de possuir um cinema e um grande parque de diversões que era aberto para a visita de crianças pobres e doentes. Já com seus 40 anos de idade, Michael fundou a Heal the World, uma instituição que lutava pelo direito das crianças e fornecia alimentos e medicamentos necessários. Michael tinha um coração grande, mas tão grande, que nos anos 2000, ele entrou para o Guinness Book of Records como o artista que mais doou dinheiro para a caridade em toda a história. Só que
apesar de toda a energia positiva que Michael ajudou a espalhar pelo mundo, como eu havia dito no início desse vídeo, Michael tinha uma vida um pouquinho triste, pois além das experiências que ele havia tido com seu pai enquanto mais novo, agora adulto, o rei do pop tinha que lidar com a mídia, que semanalmente publicava uma notícia falsa a respeito de sua vida. Um exemplo disso aconteceu na década de 80, quando a pele de Michael Jackson vinha se tornando cada vez mais clara. Isso aconteceu por conta de uma doença que já fazia parte da genética de sua família, mas o que a mídia fazia questão de divulgar era a mentira de que Michael estava clareando sua pele porque tinha vergonha de ser negro. Que doideira. That is so stupid. That's the most ridiculous. Outro caso que, além de ser falso, destruiu o psicológico de Michael foi a falsa acusação de 1993, onde ele supostamente havia abusado sexualmente de uma criança. Did you ever sexually engage, fondle, have sexual contact with this child or any other child? Never, ever. I could never harm a child or anyone. It's not in my heart. It's not who I am. And it's not what I'm not even interested in that. How about the police photographs, though? How was there enough information from this boy about those kinds of things? The police photographs that they took of me, yes. There was nothing that matched me to those charges. There was nothing. There was nothing that concurred. That's why I'm sitting here talking to you today. There was not one iota of information that was found that could connect me. Eu nem vou entrar em detalhes, porque além desse assunto ser chato pra cá, a essa altura do campeonato, todo mundo já tá careca de saber que Michael Jackson foi inocentado, justamente porque não haviam provas. Porém, entretanto, todavia, contudo, apesar de inocente, toda essa vibe pesada envolvendo abuso com crianças fez com que Michael Jackson saísse do eixo. O que eu estou tentando dizer é que, veja bem, em toda a experiência que Michael Jackson havia passado durante sua vida, por mais difícil que fosse, ele engoliu o choro, botava um sorriso no rosto e seguia em frente. E isso desde os abusos de seu pai quando criança, até mesmo quando ele perdeu o cabelo, porque sua cabeça pegou fogo enquanto gravava uma publicidade. É o quê? Como assim? É, abençoado. O que acontece é que em janeiro de 84, Michael sofreu um acidente durante uma gravação de comercial para a Pepsi. Foram 4 dias de filmagem, até que nas últimas cenas, o rei do pop foi atingido por uma daquelas máquinas de efeitos pirotécnicos. Ai meu Deus, ai meu Deus. Mas voltando a falar sobre a acusação de abuso que fez com que Michael saísse do eixo, o rei do pop perdeu a postura e ficou completamente abalado. Ele basicamente que não saía de seu quarto, não se alimentava direito e, segundo suas empregadas, haviam meias e cuecas na cama, resto de comidas e garrafas de vinho pelo chão. O lugar simplesmente fedia. Pra vocês terem uma noção, de acordo com os funcionários que trabalharam em Neverland, o rei do pop corria pela casa, a dora foi embora, ele simplesmente botou a piroca pra fora e começou a mijar no tapete da casa, na frente de todo mundo. Com isso, um grupo de empregados que trabalhavam em sua residência rotularam Michael como a pessoa mais suja de Hollywood. Vale lembrar, pessoal, que as informações dessas empregadas nunca foram confirmadas por fontes oficiais, tá? Mas também nunca foram negadas. Bom, o tempo foi passando e depois de anos em depressão dentro do quarto, isolado do resto do mundo, Michael recupera o fôlego de vida e bota pra arrombar pra cima da mídia, que naquela altura do campeonato já estava convencida de que havia derrotado o rei do pop. Como resposta, em 1995, Michael Jackson lança o álbum History, e dentre todos os hits, eu gostaria de destacar a música Scream, que foi basicamente uma crítica à imprensa que até os dias de hoje, se preciso for, inventa até mentiras criminosas para poder ganhar dinheiro. Durante esse período, Michael teve 2 filhos com uma amiga que também era sua enfermeira, chamada Debbie Rowe. Junto, eles tiveram Paris Jackson e Michael Jackson Jr. Eventualmente, eles se separaram e Michael ficou com a guarda dos filhos. Afinal de contas, ser mãe não era um planejamento na vida de Debbie. Em 2002, Michael teve outro filho e que até o dia de hoje, ninguém sabe quem é a mãe biológica. Esse filho que eu tô falando trata-se de Prince Michael Jackson II, aquela criança na qual Michael Jackson colocou pra fora da janela do hotel para que os fãs pudessem ver. O lance de ter apresentado o bebê pela janela foi tão polêmico que o rapper Eminem decidiu recriar a cena enquanto estava hospedado em um hotel na Escócia. Parece engraçado, mas não foi engraçado. Eminem já vinha atacando Michael Jackson e outros artistas de forma gratuita. E naquela altura do campeonato, todo mundo já tava de saco cheio, pois antes dessa brincadeira, ele havia soltado o clipe da música Just Lose It. No clipe, ele basicamente debocha do trauma de Michael sobre vomitar sempre que ver Joseph, debocha das cirurgias plásticas em seu nariz e ainda tira como chacota aquele acidente onde o cabelo de Michael pegou fogo e ele quase perdeu a vida. Essa história se torna ainda mais perturbadora se levarmos em consideração que tudo isso aconteceu no período em que Michael novamente
estava enfrentando acusações de abuso sexual contra crianças. Stevie Wonder said that he was piling on and how really rude it was for someone who made his money from the community, as Eminem has, to now diss the community in a sense, and a racist, and I've said it, very bold-faced, bigoted kind of presentation. Tell us how that hurt you and how you're feeling about it now. I've never met Mr. Eminem, and to have him, I've always admired him, and to have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist. And it's sad because, well, I think what Stevie Wonder said is true. And I just don't want to say too much more than that. But he should be ashamed of himself, what he's doing. Stevie said he's bullshit, is what he said. Stevie did, he and used the word. He is bullshit. That's what he said. I mean, I'm not saying it was Stevie said it. And Stevie he's amazing. He's one of the sweetest men in the world. You know, so when Stevie said that, did you feel a tremendous sense of a reassurance of brotherly love there? Yes, I love Stevie Wonder. To me, he's a musical prophet, and I always love him. But a lot of people respect Stevie, and he's a very strong entity in this medium, in this business. And when he speaks, people listen. And it was wrong of Eminem to do what he did. I've been an artist most of my life doing what I do, and I've never attacked another fellow artist. Great artists don't do that. You know, you don't have to do that. Além dessa resposta com classe, numa elegância que estava acima de qualquer coisa que Eminem tentava representar, 3 anos depois, Michael Jackson fez questão de gastar $370 milhões para comprar a Famous Music. Tá, mas e daí? E daí, abençoado, é que com isso, Michael passou a ter o direito de todas as músicas do rapper engraçadinho. Mas voltando à história do rei do pop, como eu havia dito, em 2003 ele novamente foi acusado de abuso sexual contra menores. E diferente da primeira, dessa vez, Michael chegou a ser algemado e preso. Mas saiu em menos de 24 horas, após pagar uma pequena fiança de $3 milhões. Só pra concluir esse caso, em 2005, Michael foi inocentado de todas as acusações. E depois disso, ele praticamente que sumiu da mídia. Ninguém mais ouviu falar sobre seu nome. Até que em 2009, do nada, Michael Jackson aparece e anuncia uma turnê mundial, coisa que ele não fazia desde 1997. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. Bom, como todo mundo sabe, essa turnê nunca aconteceu, porque, infelizmente, 3 semanas antes do seu primeiro show, Michael deixou a gente. Eu lembro que quando saiu a notícia, eu estava na escola e a aula simplesmente foi interrompida. A professora não conseguiu dar continuidade, porque naquela época não existia uma pessoa que não fosse fã de Michael Jackson. Oh, Michael, te amo. Fã pode ser até um pouco exagero da minha parte, mas se algum dia na vida você conhecer algum hater de Michael Jackson, sério, desconfie muito do caráter dessa pessoa. Mas voltando ao Michael, foi no dia 25 de junho que o mundo recebeu a terrível notícia. Michael Jackson, o grande rei do pop, foi encontrado morto dentro de seu próprio quarto. O motivo de sua morte foi devido a uma overdose provocada pela superdosagem de propofol e benzodiazepina. Esses remédios, galera, não são indicados para serem administrados fora de um hospital. Só que por pura ignorância, Conrad Murray, lembra o médico particular de Michael? Então, ele receitou assim mesmo, pois segundo ele, Michael reclamava de fortes dores. Então indicou esses remédios para que ele conseguisse dormir. Fala, meus abençoados, eu sou Borges Fabrício e espero que tenham gostado do vídeo. Antes que alguém pergunte, o nome da moça ali atrás é Silvana, tá? E graças a ela que foi possível essa diferenciada artística em homenagem ao Michael Jackson, que inclusive fez aniversário recentemente, tá? Cara, eu nem sei como agradecer essa produção, que foi totalmente de graça. Então se vocês puderem me ajudar seguindo a Silvana lá no Instagram, já recompensa toda a produção, que deu um pouquinho de trabalho. Esses nomes aqui na tela são das pessoas que nos ajudam financeiramente a manter a qualidade do conteúdo. E antes que eu me esqueça, muito obrigado, tá, gente? Se no próximo vídeo você também quiser o seu nome aqui, dê uma olhadinha no comentário fixado. Dito isto, fui!